boa tarde, meus amigos. Estamos começando, virando o jogo desta quinta-feira, dia 4 de maio, ao vivo aqui pela TVU, canal 55, também o canal 11 na net e ainda pela internet, pelo player da TVU, tvuplay.tv.br e no Facebook, nas nossas páginas, @TVUplay e @Virando o Jogo TV. Você participa conosco, nós temos aí como assuntos no programa de hoje, principalmente a derrota do Grêmio ontem pela Libertadores da América lá no Chile e também a decisão desse final de semana do Campeonato Gaúcho entre Novo Hamburgo e Internacional, que vai ser no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. O Internacional parece que entra em reclusão já a partir de hoje, né, em concentração máxima para essa decisão. Você participa conosco através do nosso WhatsApp 999 81 7700. Já à sua disposição, o Diogo está aqui ao meu lado, já com seu estacionamento de celulares aqui pronto, né, para compartilhar o nosso programa nas redes sociais e também para atender aí as suas mensagens, as suas perguntas para o programa. Na bancada, o Alex Bagé, com o Diogo Rossi, o Davis Wagner e o nosso Rogério Forfolém, aqui participando conosco, representante do Novo Hamburgo. Do Novo Hamburgo. Muito bem. Mas vamos começar falando aí sobre... Foi fiasco do Grêmio... Foi. Não, na verdade, com licença, boa tarde. Na verdade, não foi fiasco, foi uma coisa esperada. Da forma como o Grêmio vem jogando, porque esse ano o Grêmio não jogou nada em jogo nenhum, a não ser meio tempo em 2 ou 3 jogos aí e acabou. Tivemos ontem, mais uma vez, eu quero ver hoje vocês me dizem o contrário, estou desafiando. Que atuação do Ramiro, hein? Que partida fez o Ramiro? Foi, no mínimo, imprudente no lance do pênalti. O Rogério até comentou, acho que não foi pênalti. Eu acho que foi pênalti. E na segunda bola que ele recebe o segundo cartão amarelo e é expulso, eu tenho que ser coerente. A mesma coisa que eu disse dos jogadores do Inter, do Valdívia e do William, ele foi, no mínimo, imprudente. Mas é fácil de ser coerente quando se trata do Ramiro, um jogador que tu detesta. Eu vou dizer que o Pedro Rocha. O Pedro Rocha também usar essa coerência por um que tu seja apaixonado. O Luan, o Jeromel, por exemplo. Eu gosto do Luan. Com o Ramiro, que tu detesta o Ramiro, é fácil. Eu não detesto o Ramiro. O jogo não passou pelo Ramiro ontem, né? Não, passou pelo treinador. Não, mas tem 2 jogadores que salvaram ontem. Um que começou já no início, que é o Barrios, e o segundo que, por erro de opção do Renato, entrou no segundo tempo, que foi o Arthur. De resto aí, o Luan não jogou, não pode começar pelo Ramiro. Não, o Renato deu uma explicação fantástica. Não, mas não tem explicação. Ele é um cara muito bom, uma técnica muito apurada, por ter sido assim, ele tem que esperar um pouco para entrar. O Renato começou a entrevista dizendo o seguinte: eu não gosto de falar de arbitragem, mas falou o tempo inteiro de arbitragem. O árbitro errou em alguns lances. Era um árbitro fraco? Sim, era um árbitro fraco. Mas o Grêmio não perdeu por isso. O Grêmio já tinha tomado um rolo, uma roda do Deportes Iquique aqui. Isso. E ele não sabia explicar o porquê. Aí o Renato disse algumas frases que chamaram a atenção. Primeiro, o Grêmio vem jogando bem. Não é verdade. O Grêmio fez um bom gauchão. Não é verdade. O Grêmio não chegou sequer na final do Campeonato Gaúcho. Então o Renato precisa, de vez em quando, descer um pouquinho do degrau lá que ele não tem da idolatria enquanto jogador e falar como treinador de futebol. E como treinador de futebol, o Renato tem que explicar, por exemplo, ele não tinha o Maicon no sistema de meia cancha. Quais eram as dúvidas do Renato? Jogar com o Jailson, com o Arthur ou com o Michel? Isso. Quem é o mais próximo, não estou comparando, quem é o mais próximo dos 3 do Maicon? Dos 3 seria jogar com o Arthur. Tá, então já tem uma separação. Se eu não tenho o A, eu vou usar o mais próximo do A. Quem é o mais próximo do A? O Arthur. Então o Arthur está escalado. Aí eu vou decidir depois se eu vou ter Jailson ou Michel. Mas ele fez o contrário. Não, mas só para concluir esse pensamento. Aí vai um pouco mais para frente. Ele optou pelo Fernandinho. O Fernandinho já se sabe o que ele não pode dar ao Grêmio. Isso depois, né? Na entrada, na substituição. Tá, mas optou pelo Fernandinho. Aí ele vai tirar o Fernandinho e botar o Everton. Ele mete o Everton faltando 5 minutos. Em 5 minutos o menino não vai fazer chover. Então essas opções, ele teve desfalque, mas as opções dele para a substituição desses desfalques foram equivocadas. O árbitro errou, mas não passou só pelo árbitro. Porque se o árbitro erra, ele dá 5 pênaltis inexistentes para o Grêmio. 5-0 para o Kik. Mas o Grêmio joga a bola na trave e dá um amasso. Não, amassamos, mas o árbitro nos tirou. Não aconteceu isso. O que pensou o Renato? Aquilo que a gente falava ontem aqui, tu mesmo dizia que talvez a opção do Fernandinho fosse para fazer o fechamento daquele corredor e tal. Eu imagino que o Renato pensou dessa maneira. Tá? Ele tem
para ele que o Arthur é um meia avançado. Tá bem? É o que ele tem para ele. Então, eu estou tentando raciocinar pela cabeça dele. Então, diante disso, conjugando que tu tinha que fechar corredor, deixa o Ramiro fechando pelo lado direito, Isso. o Pedro Rocha fechando pelo lado esquerdo, tá? E aí ele tem com o Luan se movimentando, o Barros na frente. Tá? E bota os dois volantes. Bota os dois volantes, o Michel e o Jailson. Claro. É o que eu tento, né, pensar com o que o Renato tenha pensado. E que se ele começa com o Arthur, se ele tem o conceito que o Arthur não é um volante, ele ia estar se abrindo muito. Tá? Então, estou tentando imaginar o que ele pensou. Posso falar um para a negócio? escalação, claro. Bonito essa taça. O Adriano Mac Cabeleireiro, que está vendo nós pelo Face, ele diz assim, o Renato nunca perde ou ganha, ele é roubado. E ele diz o seguinte, muito bom programa, o Bagé é um mito. Bagé é o quê? É um mito. Como é o nome dele? O Adriano, eu cortei o cabelo muito tempo com o Adriano. Sim, é lógico que pagou 10 pila. Isso aí tá... Não, pagava menos. Não, para ele falar. Ele falar isso aqui. Agora... Não, mas uma coisa eu acho incrível. A análise futebolística do como foi a perda do Grêmio, para vocês são bem mais entendidos que eu. Mas a gente, quanto torcedor, ouve o Renato falando, ele não se responsabiliza quase por nada. Não sei se é uma impressão que eu tenho. Não, nada. Isso é arrogante, não acha? É uma coisa... Sim, da culpa dos outros, né? Do jogador ou aquela do vez, sono. aquela vez ele disse que era o time e tal. Isso. Quer dizer, então e quando ele quis dar um pau no Pedro Rocha, para usar bem a gíria, né, de cobrança, ele disse, o Pedro Rocha eu resolvo com ele, eu mostro o meu DVD. Ele vai ter que olhar mais meu DVD. Ele falou isso? Falou. Não, mas o Pedro Rocha tem que olhar mais meu DVD. É aquilo que eu Bem, falo, mas a minhas filhas, a Patrícia, agora que apresenta o programa, agora eu botei a Silvinha para apresentar. Porque a outra se machucou, né? Eu vou chamar o Renato é muito bom. O que eu queria dizer é o seguinte, olha aqui, é bom. Vamos ficar em casa. O negócio, o que eu acho é o seguinte, que nós já falamos aqui, para mim, ele até ficou mordido, disseram aí que ele estava perdendo o controle do vestiário. Isso. Cara, vocês mais do que eu, até eu digo assim, que vivem mais o dia a dia do futebol, sabem que o boleiro é complicado. No momento que ele começa a dar pau, mandar contra o jogador dele, fica claro que daqui a um pouco o cara se encher o saco. Então faz tu, cara. Sabe, a culpa não é tua nunca, é só nós. Não, tudo sabe? bem. Então, mas olha aqui, ó. Já falamos aqui sobre todas as dificuldades de escalação. Vamos falar sobre a arbitragem também. Então, aquilo que o Bagé te disse. Não pode começar a justificar ou explicar a derrota do Grêmio pelo Ramiro. Claro, mas não estou justificando pelo Ramiro. Eu fiz uma brincadeira nesse ano. Mas o Ramiro realmente ontem não jogou bem, cara. Mas como o Luan não jogou bem. O Luan não vem jogando. Por isso que eu te quando tu me falou. Como o Léo Moura não jogou bem. Quando tu falou assim, é fácil tu criticar quem tu não gosta, ok? Eu não tenho nada contra o Ramiro. Eu já disse, o Ramiro, para mim, ele é um bom jogador. Nada mais do que isso. O Luan, realmente, eu acho diferente. Mas eu também já estou enchendo o saco do Luan. Alguma coisa está acontecendo. Será que não é a bronca do Renato? Ontem o Renato, todo mundo viu, quem viu na televisão o jogo, ele brigando com o Luan. Sim. Daqui a pouco o cara disse, então faz tu, cara, joga e brigou com o Luan num momento absolutamente injusto. Quando ele pegou aquela bola e bateu o Luan chutou a exatamente, bola. Pois é. Uma coisa é o jogador não fazer uma jogada que está visível, de dar um passe por querer ser fome e tudo mais. Não, agora, aquela ali era uma aquela situação que ele estava para chutar. Exatamente. Ele pegou mal, o Luan errou. E o Renato deu um esporro. Isso aí. Sabe? Que não tem cabimento os nossos desses. Pois é. Então... Não tem porquê. O Luan tentou acertar. O Luan já aprendeu e não sabe mais jogar futebol. E joga automaticamente a opinião toda contra o Luan. Exatamente, é isso que eu estou dizendo. Então faz tu, então tu que não erra nunca, então resolve tu o problema. Agora, com todo respeito. Sem contar que o Renato pareceu o Clodovil ontem na beira do campo, né? Olha, você vai falar disso. Vocês não tem a foto dele aí? Vocês não tem a foto dele? Bonita aquela foto de cachecol. Eu recebi. A outra ele estava de luva, e agora de cachecol, frio de 25 graus. Ele estava com uma camisa normal, uma camisa parecia o seu peru da escola. Isso aí. Aí botou, acho que uma camiseta por baixo e botou aquele cachecol tricolor. Isso, aí me mandaram um WhatsApp dizendo assim, o estilista do Renato é o mesmo do Zago e também pro Dunga. Lembra uma vez que o Dunga apareceu? Era filha do Dunga. Depois ele disse que não era filha, não sei o quê. Ele estava queimando a menina. Ele foi com um casaco preto com os botões dourados, parecia uma peça gigante de dominó. E aquela bola
rolê que ele Isso, foi, por baixo. Não, mas aquela camisa do Renato também era meio estranha. Acho que era com umas bolinhas, pontinhos, estrelinhas. Eu não sei como é que era aquela camisa. Mas a camisa tava bonita. Passa, Acho né? que o problema Eu era apaguei, o eu cachecol. recebi, senão a gente podia mostrar. Bom, vocês estão falando uma coisa aqui, o que o Renato então teria perdido. Eu não acho isso. Mas olha só, mas vamos... O que você está dizendo é que esse tipo de atitude vai gradativamente minando. Eu sei, por isso que eu vou dizer uma coisa para vocês. No outro jogo que o Grêmio jogou fora, ele não levou outros jogadores que nem estavam relacionados para não ficarem aqui em Porto Alegre, porque tinha medo. E nesses que ele levou não eram jogadores sérios, que tinham famílias, que não iriam para a noite. Não começa aí mais as broncas que ele dá de graça ali, que ele ganha piti e caramba. É isso aí. Você não vai perdendo o emocional, porque o time do Grêmio, o Rogério, era um time superior, vamos dizer assim, eu sou colorado, mas era um time superior ao Inter, né? Nós no Internacional nós contamos com o D'Alessandro e alguma outra peça. Agora o Grêmio tem um conjunto melhor. E esse conjunto foi desaparecendo. Eu acho que tem a ver com... O Luan não joga mais futebol, o Luan não participa do jogo, cara. Alguma coisa está acontecendo. Está vendido? Não sei. Eu acho que o maior problema do Grêmio, eu já falei isso uma outra vez e volto a repetir, o Grêmio não tem treinador. Óbvio. O Grêmio não tem técnico. E o Renato disse no ano passado que quem precisa estudar vai para a Europa. Exatamente. E quem entende de futebol vai para a praia. Está na hora do Renato ir estudar. Praia. Não, estudar. Não, ir pra praia. Porque ele precisa entender. Eu não chego esse extremo aí de que o Renato não entenda de futebol. Mas me diga uma coisa, Rogério, com toda a sinceridade possível. Ele tem as convicções e as preferências dele. Não, ele não tem, porque o principal jogador dele, do meio para armação de jogadas, é um volante, que é o Maicon. Que era um jogador de armação, foi recuado para primeiro volante no Grêmio, primeiro na Europa, depois no Grêmio. Aí agora que ele não tem o Maicon, para parafrasear o Bagé, ele não coloca o Arthur, ou seja, primeiro ele coloca um jogador extremamente técnico como volante. E aí quando ele tem um jogador extremamente técnico para substituir esse, ele diz que não pode ser volante. Mas é isso que eu estou dizendo na declaração dele ontem. Não, então ele não tem convicção. Mas a convicção dele é que o Arthur não é um volante. Mas ele não pode ter duas convicções, Rogério. Ou se o volante tem qualidade técnica para continuar sendo volante, ou então o volante não pode ter qualidade técnica. Vocês ouviram a explicação dele ontem? Vocês ouviram a explicação dele dizendo que ele tem grande capacidade técnica, o Arthur, por isso vai ter que esperar um pouco. E ele disse que não vai colocar o Arthur, porque senão tem que mudar o Grêmio. O Arthur nunca jogou nessa posição. O que mais chama atenção Exato. O menino ele foi moldado e só chegou no profissional por se destacar sendo cavalo. Aí o Renato resolveu que ele tem que ser unicórnio. Não, ele é cavalo. Ele é volante. Mas não, é uma das grandes bobagens. Perguntar ao 40, você é volante ou você é meia? Cara, ele é volante com qualidade de chegar à frente, mas ele não é articulador. Perfeito. Ele não sabe jogar e ficar esperando a bola. Claro. Ele tem que buscar na linha defensiva e carregar. Mas no Internacional não fizeram o mesmo com o Charles? Mas não insistiram, Rogério. Não. Entenderam errado. Porque o menino se machucou, foi expulso, não sei o quê, e perdeu espaço. Mas sabe lá se não iam estar insistindo. Tem coisas que elas são antipáticas para quem ouve, principalmente quando é crítica, mas não dá, eu não consigo viver fora da realidade. O grande problema é que isso tudo, não que a gente saiba mais futebol do que ninguém, mas tem algumas coisas que ninguém vai conseguir chegar e dizer para o Renato. Pelo que o Renato representa dentro do Grêmio, a direção do Grêmio sempre tratou o Renato dessa maneira. Toda vez que o Renato chegou, o Renato só saiu do Grêmio quando ele quis. E eu não estou pedindo aqui a demissão do Renato, mas eu estou dizendo que essa maneira que o Renato se auto-blinda, ele não tem, e hoje, com todo respeito, a história de todos estão lá. Não tem ninguém para chegar e falar de tática abertamente com o Renato. E eu estou dizendo todos, inclusive o Espinosa. Não tem. É só pegar os vídeos do Espinosa, ele explicando o que é futebol. E o que eu estou falando não é falta de respeito. É análise e opinião. Hoje, lá no Grêmio, não tem. O presidente Romildo já nos disse isso certa vez, que eles, como ele começou, falou comigo lá na rádio, como ele começou sem conhecer futebol, ele poderia colocar um vice e esse vice aprender futebol lá dentro, mas ainda é fase de aprendizagem numa Libertadores da América. Hoje, ninguém chega no Renato e explica por que o Arthur tem que jogar vindo de trás, o porquê que quando o Wallace chegou de meia no Grêmio fizeram ao contrário, jogaram ele lá para trás porque ele tinha uma qualidade maior, porque se tinha lá o James Freitas e outros tantos. Exato. Hoje, não tem. Não, mas isso vai custar uma eliminação do Grêmio, vai passar agora. Então o Internacional sobe do mesmo mal. É impossível não passar, né? E depois acabou. O Grêmio está classificado, pode classificar hoje, por exemplo. Isso inversão. Claro, é verdade. Isso inversão de volantes, por exemplo, nós já tivemos no próprio Grêmio, né? O Grêmio, que foi campeão da Libertadores, ele inverteu os volantes em relação ao que esses mesmos volantes já tinham jogado no São Paulo.
né, que foi o Dinho e o Celso Goiano. Perderam posição, que é o que aconteceu com o Wallace e com o Maicon. Exato. Né? Então, isso, agora, é a questão disso que o Bagé estava falando. É a análise e identificação das qualidades dos jogadores. Das características dos jogadores. O que mais surpreende, Rogério, é que o Renato vem cometendo erros um atrás do outro, nessas últimas 5, 6 partidas do Grêmio, e continua dizendo que a culpa é o Nananeném, é o juiz, é não sei o quê, demos mole, mas ele não explica, a bola pune, e fica bravo. Pois é isso, fica bravo. É que ontem até o Renato tinha essa cortina, que era uma cortina razoável. Né? Podia não escondê-lo totalmente, mas era uma cortina razoável. Que mesmo que a gente discuta aqui os lances pontuais, como o lance da penalidade cometido ou não pelo Ramiro e a falta cometida ou não pelo Pedro Rocha no lance do segundo gol do Iquique, o que nós tivemos, e eu pelo menos vi isso no jogo, o árbitro foi, para mim, extremamente rigoroso com os jogadores do Grêmio, nos cartões amarelos. Aí, ou seja, ele desmobilizou. O Edmundo usou uma expressão na transmissão ontem. Desestabilizou o Grêmio. Não era só desestabilizar, ele usou uma outra expressão, no sentido de tinha amarrado o Grêmio. O árbitro tirou o Grêmio do jogo. Isso. Tirou o Grêmio do jogo. Porque quando tem um pênalti duvidoso e o árbitro já vinha dando cartão amarelo, ele deu o pênalti e depois deu amarelo pro Kahneman, logo em seguida. E aí realmente começou. E não fazia o mesmo com os jogadores do Iquique. Né? Então, por isso que eu digo, parece que tinha 3 faltas e 3 cartões. O árbitro era que argentino. Herman Delfino era o árbitro. O Daniel Tirello, curtindo vocês aqui de Roma. Vamos, Colorado, ele é colorado. Que maravilha. Vamos falar em seguida, mas antes vamos ver. Tem a foto do Renato aí? Nós falamos do Renato de cachecol aí. André Caranos auxilia com a foto. Barbaridade, uma camiseta de bolinha. É o que eu falei. Camiseta de bolinha com cachecol listrado. O cachecol deve ter... Pegou lá do que o Grêmio levou. O seu peru, cara. Não, 25 graus, velho. Tava acho que 24, o cara com cachecol. No último jogo do Grêmio aqui, os jogadores. E ontem também, o Marcelo Groy de manga curta, jogador de manga curta, ele de cachecol. No outro jogo ele tá de luva na arena. Agora convenhamos, né? A gente tá fazendo uma brincadeira e tal, mas isso aí não influencia em nada, né? Não, claro que não. Dentro de campo, né? Só uma brincadeira que a gente faz. A não ser que os jogadores tenham ficado impressionados e rindo da. Mas o outro destaque positivo ontem, porque a gente também tem que observar nos defeitos algumas qualidades. O Lucas Barrios, né? Sim, jogador extremamente qualificado, né? 7º gol dele com a camisa do Grêmio. Mas deixa ele dentro da área, né? Não, tudo bem, ele é o referência. Mas lá ele guarda, né? Ele estava saindo muito da área no segundo tempo. Vou parabenizar também, porque o gol do Grêmio é uma jogada ensaiada. Mas o Luan, principalmente, ele não pode ser craque de segunda a sexta. Ele tem que ser craque o tempo inteiro. Ele é um jogador que tem essa qualidade. As cobranças do Luan não são por outro motivo que não pela qualidade que todos nós sabemos que ele pode entregar. Só que o Luan, ele se desliga de tal forma, sabe? Falta muito mais comprometimento por vezes para o Luan. Aí é o papel também do Renato. Mas eu acho que está acontecendo alguma coisa para o cara ter essa queda de produção assim. Estou dizendo, alguma coisa aconteceu. Ou ele está negociado, ou se mordeu porque o Wallace foi vendido e ele não foi. E coincidentemente ele toma essa bronca que o Rogério falou, do Renato na beira do campo. Mas o Renato tem estremecimento aí. Mas o Luan é problema comportamental. O período de concentração que aumentou no Grêmio, quando o Renato veio, malandramente, disse, não, o pessoal, tem gente que está precisando dormir mais, se alimentar melhor. Um desses tem gente, é o Luan. Isso todo mundo sabe, que o Luan, ele se perde por vezes porque ele dorme menos, porque ele quer aproveitar mais a noite. Ele é um jogador de extrema qualidade. Só que não colocaram na cabeça do Luan, e aí é um problema também de quem representa ele, o empresário, que hoje não é mais jogador de futebol, hoje é atleta. O jogador de futebol era nos anos 70. O cara fumava, brincava. Hoje ele faz. Não, mas ele não que fuma também hoje. Não, mas hoje, mas o que eu estou dizendo, viu como a gente engata uma coisa coerente, aí entra sempre a brincadeirinha. Não, é incrível, o jornalismo esportivo virou, é todo mundo humorista agora. Vou embora. Não. Fica aí, velho. Fica aí mais um pouco. Fica com a tua... Eu sou o cara que mais faz galinhagem no programa, só que tem horas que tu engata um tipo de raciocínio, aí para com uma coisinha aqui. Não, continue, quando voltar na parte de futebol, metodologia... O que você está falando? Do que você está reclamando agora? Não estou reclamando, eu estou falando lá, eu estou falando lá pro Davis lá. O que eu fiz, cara? Você está engatando uma coisa, eu estou falando sério. Mas eu também estou. Vamos dar os nomes aí, vamos dar os nomes do negócio aí. Se voltar a falar com futebol... Não, por favor, eu quero saber o que eu fiz, qual foi a brincadeira. 1h22 até as 2h. Não, mas já fala, qual foi a brincadeira que eu fiz?
Mas o que eu falei? Tem horas que tem que ser. O problema, pelo que eu sei, é futebol ainda. Dá pra ser engraçado. Mas o que eu falei diferente do futebol? Tá numa linhagem de depois. Mas qual foi a história? Não, mas ele não pode. O que eu falei? Não, vamos lá, sigam aí. Mas eu acho que tem que dizer, cara. Tu me acusou de uma coisa, eu quero saber o que eu falei. Façam piada. Qual é a piada que eu fiz? Fala. Não quer falar, tudo bem. Então, eu não sei qual é a piada que eu fiz. Tudo bem. É tua, viu? Eu acho que sim. Já vi isso, eu não entendi, Vamos mas tudo fazer bem. o seguinte, enquanto eles se acertam aqui, nós vamos botar os lances do jogo do Grêmio ontem, o Grêmio que saiu na frente com o Lucas Barrios, e depois terminou tomando a virada aí da equipe do Deportes Iquique. Esse lance aí já estava invalidado porque o Lucas Barrios estava impedido. Estava à frente ali, mas de qualquer maneira mostra a característica dele. Quando eu falei que ele não deve... Aí está o lance, o lance do gol. Bola na entrada da defesa, o toque de cabeça do Kahneman. O Grêmio depois fez isso no segundo tempo, se não me falha a memória ele também. Mal na bola. E ele quase fez o gol. Mas não foi o Kahneman, né? Foi o Kahneman também. Foi o Michel. Foi o Michel que tocou de cabeça. O Barrios tocou, né? Sim. Esse é 1-0. E quando eu falei que o Barrios tem que ficar na área, é porque no jogo de ontem também, nas outras partidas, aí está o lance. Ó. Esse lance, para mim, o Ramiro não toca no jogador. Foi muito convicto o árbitro, mas não achei pênalti também. Olha. Agora, eu já ouvi gente dizendo que o Marcelo Groy falhou nos 2 gols. Eu não... Um foi pênalti. Não, mas nessa aí, que ele dá o tapa dele. Ele aponta o canto? Não, no primeiro lance. No primeiro lance. Na espalmada. E no outro que ele chegou tarde na bola. Eu concordo, eu acho que a espalmada não foi. Tu não achou que a barreira foi mal feita? Na falta ele demora. O cara bateu bem. Mas ele tem culpa, concordo. Mas não pode, né, ele montar uma barreira com 5 jogadores e um pular, né? Exatamente. Tem que pular todo mundo. Agora, se desse depois para repetir ali a questão do pênalti, eu acho que o árbitro, porque tem um ângulo aí que parece que não, o joelho não pega. Mas depende do ângulo que o árbitro tá, ele vai achar que é. Mas é isso que define. Tá. Se o árbitro, o Simon ontem, o Carlos Simon, 3 Copas do Mundo, ele disse que para ele não foi pênalti. Isso. Eu considero que tenha sido, mas é o ângulo de visão. Se ele não tocou, não seria pênalti. Essa bola ela passou na cabeça do jogador que Jeromel, pula ali. O Jeromel e o Michel não pularam. Que não pularam. Pulou só o Lucas Barrios. Daí eu não entendo. Tem 5 jogadores na barreira e um pula. E é disso que o Marcelo reclama. Ó. E é a ponta, né? Eu não sou goleiro, né? Mas sei que quando tem que ir pra barreira, especialmente o meio tem que pular, né? Não, achei que não. Então foi antes. Esse é o gol que o Lua perde, mas não é o da cobrança. Foi esse que ele levou? Não. Esse já foi antes, né? Chegou batendo de primeira, aí o lance. Que ele pega mal na bola. O Michel toca e o Barros pega fraco na bola. Bonito esse uniforme do Grêmio, né? É um pijama, meu velho. Eu acho bonito. Parece a seleção uruguaia. Esse é o lance, ó. Esse é o lance que o Renato xingou o Luan. O Jeromel reclamou de altitude ontem, né? Quem? Não, né? O Jeromel, na saída do campo. Não. É mais baixo que... Um pouquinho acima de Caxias. Não, mas é mais baixo que o Bogotá, por exemplo. Eu só quero o Bagé é bom que se sempre enfatize isso. O Bagé tem o curso de arbitragem. Isso não quer dizer nada. Não, posso errar. Não, pode errar. Como tem árbitro que tem curso de arbitragem, está apitando, e esse de ontem, por exemplo, eu acho que ele tinha alguma intenção. Por alguma razão, ele tinha intenção de favorecer o Iquique. Não me perguntem qual a razão. Aliás, eu quero mandar. Eu acho que ele é só ruim. Eu acho que ele é ruim. Eu acho que ele é só ruim. Eu acho que pode ser tão incompetente a esse ponto. Sim. De juiz, eu acredito sempre nisso. O cara é ruim. É ruim, cara. É sempre É o que eu tô falando na questão do lance do pênalti. A gente aqui... Vamos passar a imagem. Teve um ângulo ali que eu achei, é pênalti. O Rogério disse que não. Eu olhei de novo, na terceira vez que passou. Porque pela explicação... Imagina o árbitro que tem decidido na hora. Não precisava... E ele estava assim, ó, quer ver? Olha a espalmada. Aí, espalmou por lado. E ele está muito perto e logo ele pega de lado, ele não está vendo de frente, olha lá. Não, mas aí que tá. A impressão que dá pela distância, pela direção da bola é que ele toca. Claro, e o juiz está aqui. Ali, ó. Ele toca na bola. Tá, mas não tocou no cara. Esse que é o lance, é se ele toca no cara ou não. Olha lá. Não, ele não toca. Tá, mas o que tu mas falaste o ângulo do juiz... Mesmo que ele não tivesse tocado. Não.
É que o que mudou é o seguinte, a partir do momento em que ele toca, por exemplo, um lance parecido com esse, anteriormente, antes da mexida da regra, se daria o tiro livre indireto, dentro da área, lance de 2 toques. Sim. Agora, o que a regra diz? Tiro livre direto. Seria tiro livre indireto anteriormente. Não, agora é direto. O que a regra manda? Que seja o tiro livre direto. Como é dentro da área, é pênalti. Tá. Mas ele precisa ter tocado no adversário. Não é só o lance do perigo. Agora eu queria deixar correr... Essa é a dúvida, se ele tocou ou não. Eu quero deixar correr e quero passar um lance no segundo tempo do jogo. Que aí é na área do Iquique. Vamos deixar correr o vídeo aí? Vamos passando os lances que eu vou chegar no... Agora, por que o Danley não... o Marcelo aponta o canto e não vai para aquele canto? Vai para aquele canto que apontou, pô. Até porque não vai ficar ruim para ele, né? Eu tenho a convicção de que o árbitro estava num ângulo ruim e ele viu o jogador do Iquique foi muito esperto. No momento, atrás do Ramiro. Ele se atira. É a questão desses sul-americanos, eles são muito espertos nisso. Ele se atira na hora que o cara ele cavou o pênalti e o juiz comprou. Estava num ângulo que não podia ver. Esse lance aí, ó. Aí, volta esse lance, volta ali pro André, volta o lance ali. Olha onde é que o jogador do Iquique mete o pé. Quem é que estava na jogada? Era o Ramiro? Quem era? Ramiro. Ó, volta lá, olha lá. Leva o pé à cabeça. Mas não acerta. Ele até puxa ele antes, isso que ele dá um cutuco nele. Vamos voltar. Vamos voltar o lance. O juiz está lá, o juiz está pertinho lá. Tá? Olha o que o cara faz também. Tá, mas se o jogador do Grêmio se atirasse no chão, será que não tá? O pé dele é muito na frente, Rogério. Ele não está encostado, ele está um pé lá na frente. Ele tenta chegar na bola, não tem nenhuma tentativa de... É que não tem o mesmo contato tão próximo. Exatamente, isso aí. Mas ali tem uma outra coisa que o Bagé pode tirar a dúvida, que é uma dúvida que eu fiquei ontem, acabei não perguntando para ele. O jogador do Iquique também baixa a cabeça, né? Sim, ele também baixa a cabeça, ele aumenta a probabilidade de perigo. Mas porque a regra não é clara, ela é interpretativa. Esse baixa a cabeça, algumas coisas elas foram superadas ao longo da mudança das regras. Perfeito. Por exemplo, último homem expulso. Não, ele só vai ser expulso, sendo o penúltimo homem ali, se ele tiver num perigo iminente de gol. Se ele dá o drible pro lado, pro goleiro, e o goleiro racha ele, só por falta violenta. Não pelo fato de ser o último homem. E essa situação do baixou a cabeça não pode, não. Pode matar um cara. O cara ele baixou a cabeça. Sim. Ele se expõe ao risco, mas depende muito do nível de interpretação do árbitro desse contato. Perfeito. O árbitro entendeu dessa maneira. A mesma imagem nós estamos discutindo de forma diferente. A minha convicção é por tudo do jogo. Pênalti seria se ele tocasse no jogador. Pela imagem, entendi que ele toca. Mas é difícil. A minha convicção, tanto pelo que foi no atacado, nos lances principais, quanto no varejo, os lances durante o jogo de cartão amarelo, interpretação de jogadas diferentemente de um lado e de outro, para mim, eu não vou nessa da ruindade do árbitro, não. Por alguma razão, o árbitro Mas qual razão ele teria no jogo do Grêmio contra o Iquique? Eu não sei. Não sei se foi ameaçado, não sei se ele é localista, não sei se ele é cagão, desculpe a expressão, não sei. Mas para mim não explica a ruindade aquilo que foi a arbitragem ontem. Não explica a ruindade. Eu vou sempre por essa visão do Bagé, sabe? Eu até me provar que o juiz é safado. Eu acho que passa por uma monte de questão do erro. Não, mal intencionado. Mas é a mesma coisa. É safado. Não é safado. Se ele vai prejudicar, ele tem má intenção, ele vai prejudicar um cara, não é safado. Se ele já entra com esse intuito, ele é mal intencionado. Eu não sei se ele não está com algum familiar raptado. Entendeu? Claro que eu tô exagerando. Evidente, você tá na final da Libertadores. Não tô na final. Tem coisa além disso ainda. Né? Quando voltar o futebol, nós vamos falar. Eu não acredito que eu ouvi isso, e principalmente vindo do Rogério. Não, mas eu tô indo para um extremo. Mas isso é a idade. Eu tô dizendo. Começa a ver um monte de coisa. Aliás, mandar um abraço pro Juliano Cardoso aqui, dizendo, o Bagé tá brabo com o Davis. Não, primeiro que a gente discute aqui pelo futebol. E segundo, depois, fora do ar, eu vou te dizer quem é que tá brincando de baleia azul, porque eu vim com a camisa azul. Eu te digo depois. Não, mas tem um outro aqui, ó, o Edu César, que é jornalista do Papo de Bola. Ele diz, ó, Rogério, Bagé, Davis e Forconen assistindo, liga o programa, a primeira imagem que aparece, o Diogo.
Pergunta sem maldade que a minha mãe fez por realmente haver alguma semelhança séria entre o filho do Brutus da turma do Popeye. Aí tem que botar essa imagem aí para comparar com o Ele mandou aqui o filho do Brutus do Popeye. Então, coisas que possam te surpreender muitas vezes, a gente não sabe a razão. Tá, mas aí é uma falando teoria sério. muito grande da conspiração. Falando sério. A teoria da conspiração, ela funila como afunila o campeonato. Se está lá na final, nesse momento... Nunca se sabe. Mas é num jogo que não vale nada. Tu tá falando isso só para sustentar a tua tese. Não, o Iquique se perdesse faz o isso. jogo... Não faz isso, Rogério. Poderiam ter nudes da mãe do árbitro. Isso. Pode ser também. Mas é que a gente esqueceu, ele tá ponderando hipóteses. O Iquique, como é que Isso. ficaria? É verdade. Isso é ponderação de hipóteses. Tá ponderando hipóteses. O Iquique, se perdesse ontem, ficaria com 6 pontos. Tá com... Ele foi para 9. Isso. O Guarani do Paraguai tem 7 pontos. Isso. Joga hoje contra o Zamora. Vai 10. E jogam Guarani e Iquique aonde? Lá no Paraguai. Em Guarani. Sabe? Então eu estou fazendo só uma das hipóteses do cálculo. Mas aí vão sequestrar de novo no próximo jogo. Não, tá, mas aí no próximo jogo, o que tu acha? Eles vão jogar lá. Não, eu não estou dizendo aqui Mas é que eles seja essa. Mas o ou próximo aquela jogo é mais razão. importante. Vai rolar sequestro na próxima. Pode até ser. Eu não estou dizendo que seja essa ou aquela razão. O que eu estou dizendo e contestando a tua opinião, respeito, tá bem. Mas é muita ruindade para um lado só. Então vamos na hipótese mais leve. Mas vamos na mais leve. Ele é um árbitro localista. Pode ser. Ele é um árbitro localista. Ele apita para ficar bem com o time da casa. Como vários que nós conhecemos ao longo da história do futebol. Eu entendi, mas só para... Obrigado. Só para trazer a informação correta. Ontem era o estádio do Cobreloa, não era do Iquique. Tudo bem, era lá em casa. Mas era na casa do... Não, era o só time para da casa que está lá no país. Não, mas eu só queria entender o teu raciocínio. O interessante é o sequestro, não é nem a necessidade. Eu só queria entender o teu raciocínio no cálculo que tu fez dos jogos. O que poderia... Por isso nós falamos assim, não vale nada. Esse jogo não valia nada, teoricamente. Como que não vale nada? O que vai acontecer? Se acontecesse do Iquique perder, ele ainda teria chance ele já estava fora. Não mesmo. Claro que não. Como que não? Como que Quantos não? pontos tu... O Guarani joga com o Zamora hoje, depois o último jogo é em Assunção, no Paraguai. Tá, mas então assim, o Grêmio está classificado. A vaga seria decidida entre Iquique e Guarani. Hoje mas o Grêmio isso é pode uma das classificar hipóteses que eu estou levantando, porque tenha, sabe, esquentar a disputa. Não estou dizendo que seja essa. De novo, eu vou te dizer a mesma coisa. Tá, ok, entendi. Entenda. Eu só estou contestando. É muita ruindade para eu colocando mais uma sementinha do mal. Então tu concorda com o Renato. O Renato está certo. Então a arbitragem... Nós falamos aqui. Acabou de abonar o discurso do Renato. O que eu disse aqui? O homem de preto. O que eu disse aqui? O Renato tinha uma cortina. Não era uma cortina fechada que pudesse escondê-lo atrás. Mas era uma cortina que ele podia usar e usou. Em todos os jogos ele usou uma cortina. Bom, se os outros jogos a cortina era transparente, não sei. Ontem eu fiz um pedido. Mas aí a cortina era pelo menos dava uma penumbra. Estava sentado ali no local onde está o Foro Colen hoje, estava o vice-presidente de futebol internacional, Roberto Melo, pedir, Roberto Melo, por favor, você tem mais conteúdo do que reclamar de arbitragem. Não entra nessa. Então, porque o Melo pode achar que tem sequestro aqui no Rio Grande do Sul também. Não, pode. Não, mas o nude foi mais forte. Eu acho que o nude é mais forte. As razões, teve um vídeo do Noveleto, pode ter um outro vídeo. As razões... Nude do Noveleto? Não. Só para não ficar... Teve nude aquela vez do Figueiredo, né? Interromperam o campeonato. Só para não ficar sem a informação correta. Se o Iquique perdesse para o Grêmio ontem, ficaria com 6 pontos. E o Guarani tem 7. Se o Guarani vencer hoje, aí eliminaria o Iquique. Exatamente. Ou seja... Exatamente. O Grêmio vai passar o carro do Zamora. Não, mas aí vocês já estão desenvolvendo uma tese que é uma das tantas possibilidades que pode ter movimentado a intenção do árbitro. Não estou dizendo que seja essa. Trazendo ponderando hipóteses. Não, para o que tu trouxe. Estamos abonando com informação. Quem trouxe foi o Não. Tu falasse o seguinte. Mas tu falou o seguinte: se o Iquique tivesse perdido ontem, ele estava fora. Não. E não estava. Como se o Iquique tivesse perdido ontem? Não, se o Guarani ganhar. Sim. Mas o Guarani tinha que ganhar hoje. Mas vem cá, contra quem que o Guarani jogou? Não, mas tem que ganhar. Quanto tem o Zamora? Mas tem que ganhar. Quantos pontos tem o Zamora? O Zamora quase encrencou com o Iquique, não foi? Mas o Guarani tem 7. Não foi o Zamora que quase encrencou com o Iquique? Mas é que o Guarani vai a 10. O Guarani teria que ganhar. Sem ganhar não adiantava nada. Mas aí o Iquique agora já ganhou, o Iquique está na parada, ou não está? Não, está na parada. Então,
Mas isso aí vocês, o Davis é que trouxe essa possibilidade, essa hipótese. Essa aí, ele que ponderou, não foi? Não. Eu me perdi agora. Por favor. Eu me perdi. Ele é que ponderou. A minha ponderação era outra. A minha ia desde o localista, passando pelo Cagão, e eu disse que o cara era até ruim. o sequestro. Tá, eu disse que ele era ruim. Eu falei que era ruim. Eu não levantei nenhuma hipótese. Eu acho que ele é limitado e na questão do pênalti, eu vou pela questão seguinte, ele não estava posicionado o suficiente para ter certeza que não era pênalti, porque foi uma coisa bem montada. A perna voou lá em cima, o cara se atirou imediatamente no chão, o juiz num ângulo ali, cara, isso é pênalti. Mas eu não falo só pelo lance. E o Hamilton... Falei no conjunto da obra. Cartões amarelos, tudo isso que o Rogério falou. Não, eu sei que tu está falando dos cartões amarelos, porque eu acho que é isso que te deixa com mais peso no que tu está pensando. Sem dúvida. Eu acho que é isso, não o fato do Mas detalhe, pênalti. né? O Iquique tomou... nesse fato aí só, também detalhe da informação, o Iquique levou 2 cartões no jogo e o Grêmio 5. Sim, o Grêmio tinha 3 faltas no início e os 3 com cartão amarelo. Sendo que o segundo cartão amarelo do Iquique foi nos acréscimos. Isso, nos acréscimos, exatamente. No Facebook, o pessoal que está nos assistindo, Hamilton Vargas, hoje o programa está melhor com a presença do Rogério do Diogo. Do Diogo errou feio. E o Bagé fomentando o ódio. Ó. O Jordão Bianchini quer me pegar no final aqui da coisa, diz: boa, Alex. Tem que ensinar coerência futebolística essa bancada, sempre mirando, abraço. E aí o outro assina embaixo, mitando. Não é mirando, é mitando. Ele é um mito e nós somos os excluídos aqui. Estão abertas as inscrições para o circuito Sesc de Câmbio 2017. Ao todo, 15 municípios gaúchos receberão as fases locais: Alegrete, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Erechim, Ijuí, Lajeado, Montenegro, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Santa Rosa, Tramandaí, Torres e São Leopoldo. O câmbio é um jogo de vôlei adaptado à terceira idade. Podem se inscrever atletas com mais de 50 anos, diretamente na unidade do Sesc de cada cidade. A final estadual vai ocorrer em Santa Cruz do Sul, nos dias 8 e 9 de julho. Mais informações você tem em sesc-rs.com.br/câmbio. Diogo, diga aí, Diogo. Um recado que chegou do Rodrigo da Vila Nova. Ele disse o seguinte: Renato tá virando comediante nessas coletivas. Já podemos trocar o Portalupe por Aragão. Manda ele um forte abraço, o Rodrigo da Vila Nova. O Mauro Lau está participando com a gente, o recado ainda que a gente guardou para trazer hoje, que era o seguinte: penso que o técnico do Inter tem revogado seus eventuais méritos. Vide, por exemplo, né, do Clássico Grenal e o primeiro tempo contra o Corinthians. A bancada vê futuro profissional no Zago? Eu não. Espero estar redondamente enganado. Participa com a gente o Mauro Lau. O Juarez, ele quer saber, além do Andrigo, quais são os outros jogadores que vão deixar o Internacional depois aí do Campeonato Gaúcho, com a reformulação que vai acontecer. São 4. O Serras. Pode sair o Serras, pode sair o Eduardo, pode sair o Hernando e o William sai para o Wolfsburg. Isso, e mais o Andrigo. Mas o Hernando não está cotado para jogar, inclusive, de titular? Mas, enquanto ele estiver aí, para o Campeonato Estadual ele está à disposição. Desculpe. Mas então, como é que... vai usar numa final e vai dispensar o jogador? Mas eu acho que não vai usar. Se tu pode ajeitar o time, eu acho que seria mais inteligente dele. Porque ele devolve o Wendel para o setor de meia cancha, utilizando o Hernando como lateral esquerdo. Mas aí continua aproveitando o jogador depois, né? Vai dispensar o jogador, vai mandar embora o jogador. Não, mas o Hernando não é, de todos esses que são falados, o Hernando é o que é mais complicado de sair. O Serras está mais próximo, o Eduardo está mais próximo, o William já está acertado, o Andrigo já está acertado. O Hernando não. O Hernando tem uma sondagem, um desejo do Fluminense a partir de uma indicação do Abel. E nesse caso, sim. Não seria um jogador dispensável. Não seria porque ele está sendo solicitado por outra equipe. O Diogo tem acompanhado o dia a dia e o Diogo acredita que ele não vai mudar. Eu não estou tão diferente assim dessa opinião do Diogo. Eu penso que ele poderia mudar baseado nele ter testado na segunda-feira o Hernando no jogo treino contra o Brasil de Pelotas. E principalmente porque ele teria de volta, se é que ele pensou dessa maneira. Hoje a prioridade do Internacional não é a lateral esquerda, é o setor de meia cancha para fazer o time andar. E o time pode andar com a volta do Wendel para essa posição e ele coloca mas e a pergunta do que tu acha? Eu acho que o Zago não é treinador para o Inter de jeito nenhum. Eu acho, como torcedor. Né?
Como é que vocês analisam isso? Eu prefiro dar uma outra resposta. Ele não vai sair. Ele não vai sair tão cedo do Inter. Cara, na Série B nós vamos passar mal. Eu acho que não, hein? Se ele perder o Gauchão, se o Novo Hamburgo ganhar o Gauchão, o cara tá fora. Não, te digo mais. Se ele tivesse perdido a Copa do Brasil e a final do Gauchão, que foi na sequência, Corinthians ganhou. Não, mesmo assim não cairia. O Zago é o técnico, a direção do Inter cai junto se tiver cair. O Zago é o técnico da Série B. O Zago foi contratado no ano passado, faltando 4 rodadas para terminar o campeonato. O presidente Marcelo e o Roberto Melo sentaram com o Antônio Carlos Zago e ali discutiram todos os valores. O Lisca foi avisado quando chegou para as 3 rodadas finais. O presidente Marcelo, em determinado momento, conversou com o Lisca. Só para te esclarecer, se por acaso nós vencemos a eleição, o nosso técnico vai ser o Zago. O Lisca sabia disso antes de terminar o campeonato. O Zago não sai agora, de jeito nenhum. Não. A única situação é do desgaste natural se no início da Série B o Internacional não apresentar bons resultados, numa sequência. Eu acho que se ele virar o turno, não lá na ponta, ele vocês estão falando de uma coisa que estão falando de planejamento de futebol. Você sabe que planejamento de futebol é uma coisa, o dia a dia é outra. A pressão é gigante. O Inter, e vou dizer para vocês, podem escrever aqui, o Inter vai perder o jogo. Tá? Mas só tem uma pressão esse ano. O Novo Hamburgo vai ganhar. Mas Forcolense só tem uma pressão esse ano. A pressão esse ano é voltar para a Série A. Não tem mas um cara que perde um campeonato gaúcho, que não consegue crescer... O Inter ganhou ano passado e caiu. Mas então eu vou te a maneira que a direção está encarando é essa, é a Série B. Eu sou agora de direção internacional, tá? Perdeu o campeonato gaúcho, ok? Mas os times grandes também, teve time grande que não chegou na final. O Novo Hamburgo teve a melhor campanha. Mas o time grande, mas o Grêmio tem Libertadores. Mas espera só um pouquinho. Aí vou te dar as outras. Tá? A primeira liga aí não vale nada, mas todo mundo quer chegar. Mas todo mundo quer chegar. Copa do Brasil. Estamos na disputa da Copa do Brasil aí, né? Com o Palmeiras agora. Tá. Então, vai ter explicação. Guardou bem o discurso do Melo de ontem. Foi exatamente isso que ele disse. Vai ter explicação. Bem guardadinho. Foi isso que ele falou? Tudo isso que o Rogério disse. Ele pode dar o discurso que ele quiser. Rogério ou Melo? Não, Hugo Melo. Eu me atrevo a dizer o seguinte, o Inter vai perder domingo no Caxias, vai perder o Novo Hamburgo, não é uma brincadeira. O teu coração está mais anilado ou está mais colorado? Pela primeira vez eu vou torcer contra o Inter nesse quesito. Está mais anilado. Não, eu vou torcer para o Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo foi um time honesto. Eu não estou chamando que os outros são desonestos. Honesto no futebol do apresentado, tá? Não é o que os outros são falcatruas. Mas o Novo Hamburgo vem de uma campanha que é o melhor time do Gauchão. E bateu o Grêmio, bateu o Inter, bateu quem foi para frente do Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo mandou embora. E não é aqueles times, né, de campeonato de acidente, como já foram outros times do interior, fora a Juventude, até o próprio Caxias, que para mim sempre se preparam, no mínimo, incomodam muito bem. Mas o Novo Hamburgo não é um acidente. E o Novo Hamburgo vem provando isso a cada jogo. E segurou o Inter no Beira-Rio com todo o sufoco de 40 mil e pai, aquele bafo, e vai para Caxias tranquilo. O Novo Hamburgo não está nem aí se vai jogar na casa dele. Ele joga em qualquer casa. 5 jogos, Grêmio e Inter, ele não perdeu nenhum por 5. Então, estou te falando. Mas às vezes o tabu está aí para ser quebrado. Mas eu acho que vai perder. Eles fazem muito bem. Também, né? Venceu um também. Mas eles fazem muito... Quem é que está mais na pressão aí? Quem é que está mais na pressão para pegar o... Eu concordo. A obrigação é do Inter. Isso. E o Beto arma muito bem aquela coisa de segurar, e daqui a pouco mete uma velocidade com o Juninho ali. A final está em aberto. Isso. Total em aberto. E eu acho que não vamos. Agora, eu quero parabenizar a direção do Novo Hamburgo, que montou esse time com o presidente Juarez Radaeli, com o vice-presidente Everton Cury e com o Diego Zig, que é o gerente de futebol. Agora, da semifinal para frente, vocês foram ridículos. Repetir, ridículos. A direção do Novo Hamburgo tinha que aproveitar agora para projetar e colher os frutos do que eles mesmos plantaram. A direção do Novo Hamburgo está se comprometendo com entrevistas em rádio, em TV e simplesmente sumindo. Sabe por quê? Porque a direção do Novo Hamburgo se comprometeu a fazer obras, não fez um discurso, blá, blá, blá para fora, e agora tem vergonha de assumir isso nos veículos de comunicação. Então, essa mesma direção está matando a parte mais bonita do Novo Hamburgo, que é justamente usar agora nessa final o Novo Hamburgo como
marca, apresentar a camisa do Novo Hamburgo. Imagina se o Novo Hamburgo ganha o Campeonato Gaúcho, quantas camisas do Novo Hamburgo iriam circular pelas ruas na segunda-feira, até pela corneta dos próprios gremistas. É que agora ficou muito claro, né? Com todos os acontecimentos. Ficou muito claro a maneira de se lidar. O Novo Hamburgo queria renda, né? Mas que dissesse, aí, não é proibido querer. Poderia dizer. Aí é que tá, aí que tem que assumir isso. Tem que assumir. Mas queria deixa eu falar uma coisa. Não tinha desculpa. Deixa eu falar uma coisa como hamburguês. O Grêmio não precisava os 10 mil, não é isso? Deixa eu falar uma coisa como hamburguês, então. O Rogério falou ontem aqui, na minha passagem, eu e o Rogério sempre fazemos uma interação aqui, e eu cobrei que o torcedor do Novo Hamburgo não aparece. Aí o Rogério me disse o seguinte, não, é a proximidade com Porto Alegre, todo mundo vira Grêmio ou Inter. Eu acho que também tem isso, né? Mas assim, quando o time da cidade apresenta o que apresentou o Novo Hamburgo, eu acho que por questão de justiça, o hamburguense, não só o cara que nasceu em Novo Hamburgo, o cara que escolheu a cidade para morar, né, e que gosta da cidade está lá. Tem que apoiar o time local, seja ele Grêmio ou Inter. Eu sou colorado, o Colorado está na final, eu não vou apoiar o Internacional. Acho que o Internacional não merece ser campeão gaúcho. Teria que fazer muito mais do que fez. Até pela folha e toda aquela comparação que se faz, né, com um time pequeno e um time grande. E aí vem a questão do Alex. Eu acho que o Alex Bagé tocou num sentido. O Everton Cury, eu fui nos jogos ali, fui em 2 jogos, o Everton Cury falou isso publicamente, que não aparecia a torcida do Novo Hamburgo. Ela nunca lotou os espaços do Novo Hamburgo. Então é injusto. Inclusive eu xinguei pessoas no Facebook dizendo assim, o Novo Hamburgo tem que fazer uma promoção para levar o torcedor. Para aí, está na semifinal, tem que fazer promoção para levar o torcedor. Pô, é a hora que o time tem para faturar. Então assim, mas aí eu concordo com o que o Bagé falou. Tinha que chegar e dizer, bancar, olha, até pela sequência da manifestação da nossa torcida, nós vamos fazer no Caxias, porque nós agora estamos visando uma renda para pagar as contas. Tem tudo, não está errado. Claro. O Novo Hamburgo chegou de forma limpa, justa, merecida na final. Agora a maneira que essa mesma direção está lidando é terrível. Eles sumiram, estão se escondendo. O Everton Cury não atende telefone, quando atende promete que meia hora vai atender, não atende mais. O presidente, de meia em meia hora, hoje ele cozinhou de manhã a produção da Rádio Grenal. Tudo bem, não quer falar um direito, mas diz, olha, eu estou com o dia cheio, vocês me desculpem, hoje eu não tenho como atender. Aí sabe o que vai acontecer? A gente está acostumado nesse meio. Eu estava dizendo para o Diogo, domingo lá em Caxias vai se perguntar isso, vai dizer, não, hoje é só o jogo, nós só estamos envolvidos com o jogo. Então vai matar o Novo Hamburgo, porque a mídia, essa semana, as principais rádios de Porto Alegre tiveram um setorista acompanhando todos os dias os treinos do Estádio do Vale. Verdade. Pelo amor de Deus, usa da inteligência e aproveita isso. Faz um marketing. O próprio patrocinador que está estampado na camisa vai aparecer mais. Toda vez que o jogador dá uma entrevista, hoje mesmo o cara do rádio, ele tem as redes sociais. Então vai foto, vai vídeo. Então não é hora de sumir. Porque segunda-feira, sendo campeão ou não o Novo Hamburgo, ninguém de Porto Alegre vai falar mais em Novo Hamburgo. Essa é a grande realidade. E aí vai te falar em Novo Hamburgo, quando é que o Novo Hamburgo, quanto tempo não chegava numa final? Há mais de 60 anos. Então, há mais de 60 anos, aí está tudo pronto para curtir isso. E aí, simplesmente, os dirigentes sumiram e mentiram. Nas redes, em todos os veículos de comunicação que falaram, mentiram. Não fizeram força, e eu desafio. Quem está passando no Novo Hamburgo, vai no Estádio do Vale lá e confere o portão que era obrigado a abrir para fora, e há 15 dias ele está abrindo para dentro, que não foi modificado. Então o Novo Hamburgo não fez obra coisíssima nenhuma. As obras que chegaram no Estádio do Vale foram os depósitos dos ferros para a montagem das arquibancadas móveis. E ligaram para o presidente Francisco Noveleto Neto, pedindo que o presidente intercedesse para a liberação do estádio acontecer sem as obras finalizadas. E aí, claro que o presidente não comprou essa bronca. Da onde tu tem essa informação do portão, que é uma coisa tão simples que não... Mas nós tivemos repórter a semana inteira lá, todo dia perguntava. Isso aí estava na história, nas exigências deles. Mas isso é um item de segurança que foi feito no Cristo Rei, no Aimoré, há 2 anos, num único jogo, e teve que se fazer. Isso eu estou citando poderia citar outros tantos. As obras, 95% que o seu Everton Cury e o presidente Radelli disseram, eram apenas a montagem das arquibancadas móveis, que na semifinal não se trocou o portão e sabia-se que não ia ser liberado. E aí foram para as câmeras e fizeram um coitadismo.
Não, porque não liberaram, porque isso é uma vergonha, isso é contra o Novo Hamburgo. Não, vocês não fizeram obra. Aí depois, na final, o mesmo lenga-lenga. E essa situação eu estou falando há muito tempo, não é agora que não saiu o PPCI. Não tinha como liberar. Então, desafio, quem passar agora no estádio do Vale lá, que talvez daqui 2 horas eles mudem, mas acho que não vão fazer. Quem passar agora vai verificar. O portão até agora não foi mexido. Então era balela, não tinha como autorizar. E ligar para a federação e pedir para interceder, para dar um canetaço. Não, com certeza. Não, a direção do Novo Hamburgo pode se aposentar. Aí eu quero futebol vai ser difícil. Eu quero colocar assim, isso é tão chato, porque fica em dúvida o profissionalismo dos oficiais bombeiros. Né? Total. Que não estão de brincadeira. E que foram firmes. Cara, eles estão vendo aquilo que nós relaxadamente ali, tranquilamente, que não é a nossa área, tem que ver. Eu já fui chefe de defesa civil na cidade de Novo Hamburgo. A gente aprende a enxergar um outro ângulo das coisas que as pessoas não estão enxergando. Nós temos que trabalhar com a prevenção. Então, assim, o bombeiro ele foi técnico. E outra, o noveleto não tem escolha. Claro. Ele não pode escolher, eu acato o que o bombeiro diz ou não. Se ele não acatar, primeiro que o Ministério Público, já na quarta-feira ontem, já estaria pronto para entrar com uma interdição para o estádio em cima do Estatuto do Torcedor. Sim. Segundo, que vai responder criminalmente tudo, vai ter todas as responsabilidades. Acho que alguém aí vai botar na reta o profissional bombeiro, o noveleto, aí sempre essa coisa, aí vem se grenaliza o negócio, né? É a brigada agindo pelos bombeiros. Você acha que um oficial da brigada, um coronel que assina esse laudo, está ligado a alguma coisa que o noveleto queira? Não, e nessa grenalização, como a direção do Novo Hamburgo não assumiu a sua intenção, termina sobrando na grenalização pro noveleto. Exatamente. Pro noveleto. Agora, ele deveria chegar e dizer, olha aqui, ó, abri tudo, tá aqui, ó, isso e aquilo foi exigido, eles assinaram um contrato em janeiro também a respeito da final, tá aqui, tá tudo aqui. O que o Novo Hamburgo quer? Eu não posso assinar embaixo isso, né? Não, mas tem uma coisa que até eu me coloco à disposição e acho que a gente tem que fazer isso mesmo. E coloco parceria do TVU Cidade virando o jogo, que é o seguinte, o presidente Noveleto disse que os estádios da capital não têm condições para receber os jogos e alguns recebem. Na capital só conheço 3 estádios. O do São José, o do Inter e o do Grêmio. O do Grêmio e o do Inter e o do São José. Só o do São José está interditado. Eu me proponho a ir lá, junto com os bombeiros, para saber se a Arena, qual estádio vocês acham que se a Arena e também o Beira-Rio não tem condições. A Arena e o Beira-Rio não tem condições. Porque o presidente Noveleto falou isso. Eu entendo. Tá, mas então qual é o problema dos estádios agora? Eu fiquei curioso. Eu quero saber por que eles estão funcionando e não estão interditados. Aí nós vamos ponderar hipóteses também, porque a gente não tem informação dos bombeiros. Mas então os bombeiros têm que fazer também. Exatamente. Com todo respeito aos bombeiros que fizeram um ótimo serviço, ótimo serviço lá, tem que fazer aqui também. A legislação, de repente, ela pode ser flexível num ou no outro ponto. Não sei se era isso que o presidente Noveleto se referia. Mas não pode, né? Não, tudo bem. Mas aí quem vai dizer isso são justamente os bombeiros que vão fazer. Porque se tem uma lei, tem que valer para o estádio grande ou para o estádio pequeno. Eu também acho. Acho que tem que doer quem doer, mano. Mas o regulamento vai ter que ser modificado nessa parte, que o regulamento é feito não prevendo o time pequeno chegando à final. Essa é a grande realidade. Claro, porque quando o regulamento diz que tem que ter pelo menos 10 mil torcedores, quantos vão ficar de fora daí? Para quando a dupla Grenal chegar. Diz lá bem especificado. Sempre chega alguém. E não é só a questão da capacidade do estádio. Sim. Tem que ver toda a questão de segurança do estádio. E me diz uma coisa, por que foi o estádio do Caxias e não é o estádio do Juventude? No caso foi uma indicação. Foi só indicação. Foi só uma indicação. Onde cabe mais? Eu acho Centenário que Centenário é maior. Centenário vai a 21 mil. Mas isso é indicação da federação. Se era negócio de dinheiro, eu ia pegar o maior. Então. Foi a federação que indicou, e a questão de acesso também, né? O do Caxias é mais seguro ali. É mais central, né? Tá, mas me diga uma coisa. Não, mais central é o do Juventude. Não, mas o Caxias é logo na entrada, na estrada ali. Mas é que é mais seguro para participar. Para você sair tudo. Porque o do Juventude ele fica no meio de um quarteirão, no meio da cidade. É bem mais difícil. Não, fecha uma rua, dá um rolo ali, tranca a rua. Exato. Cada rolo aí vai ter que ser entre o torcedor do Inter, né? Não, já deu no início do campeonato. Pois é, o torcedor aliás, a direção Mas isso aí a Brigada de Caxias se prepara muito bem. A direção do Novo Hamburgo colocou à disposição ônibus para a torcida do Novo Hamburgo. Sim. 2 micro-ônibus. Vai ter torcedor gremista engrossando, será? A torcida do Novo Hamburgo? Não acredito. Só de casa, né? Eu acho que não. Só em casa, né? Em casa, eu acredito.
É isso que eu ia perguntar para vocês. Como é que fica a divisão? Agora a renda toda é do Novo Hamburgo, é isso? Toda. Isso. Novo Hamburgo. Tá, mas então assim, normalmente não separa lá a torcida do Novo Hamburgo fica aqui, a torcida... 10%, né? Tá, 10%. Eu nem sei quanto O Novo Hamburgo vai entrar vermelho só para dentro, como é que vai ficar esse negócio? O Novo Hamburgo vai Não, inverter. mas o normal é 10%, mas né? O Novo Hamburgo vai inverter? Vai ficar maior. Era 20% agora. Se totalizasse os 15 mil, 3 mil seriam do Novo Hamburgo. Isso. Vai Vai ter menos Novo Hamburgo. Vai ser É dinheiro. Quer dinheiro? Por isso que eu falei antes o blá 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 que estava acontecendo. Não, mas é que nós falamos assim, ó, com o Grêmio eles já queriam, só que não tinha justificativa para fazer com o Grêmio. Pensa que é só no teu programa que põe a característica para... A característica é uma coisa dos anos 70, né? Isso é trilha, isso é uma trilha. Vaza. Era a época de vocês, era a característica musical. Característica identifica. CYP 368 K9 por Mas tu não manter... lembra? Não, essa 9 é mais velha. Mas você não lembra do Rogério, na época, repórter da RBS-TV, que ele tinha o bigode do Belchior? É verdade. Não lembra, né? Repórter da RBS-TV. Eu era moleque ali que eu comecei a brincar. Eu quero ser repórter. Por isso que ele está de bigode hoje. Isso. É isso aí. É a inspiração. É isso aí. É plágio. E por isso que ele é bom assim, ó. Claro, sério. Muito bem, Forcolim, obrigado pela participação conosco aqui. Quando é que nós vamos participar agora do Cidade? Os Amanhã eu quero ver vocês de 4 ali. Não é de 4, é os 4. Os 4, exatamente. Quero ver amanhã. Eu quero ver se vocês vão entrar. Vocês ficam se escondendo. Eu canso de querer chamar vocês ali. Vocês ficam aqui no corredor se escondendo. É só botar a carinha ali que eu chamo. Amanhã, vamos fazer a troca, o troca-troca junto ali. É, tu e o Denis. Voltamos amanhã, 13h. Muito obrigado. O futuro pode ter muitos nomes. Para quem sonha grande, é o mundo. Para quem ama, é o nome do filho que vai nascer. Para os corajosos, a inovação. Para quem vive uma crise, é superação. Quer um exemplo? Independentemente de todas as crises, o nosso estado continua produzindo alimentos para o mundo inteiro, batendo recordes de safras ano após ano. Porque para essa gente, o nome do futuro é modernização. Eu vejo atitude e grandes reformas acontecendo. Algumas difíceis de encarar, mas todas para que o nosso futuro se chame esperança. Na real, todos queremos a mesma coisa: educação, saúde, segurança e desenvolvimento. Porque o nome do futuro é a gente que dá. Qual o nome do seu futuro? O meu é Rio Grande do Sul. Todo mundo está se conectando na TVU Online. E você vai ficar de fora? Acesse tvurbana.tv.br.